Shavua Tov. Inicialmente, eu quero agradecer a todos que estão assistindo nossas aulas. Eu fiquei contente do resultado de 500 visualizações em menos de uma semana. É um vídeo de 1h30, né? Então, não, a gente hoje que não vive num mundo tão difícil, principalmente no YouTube, que 5 minutos é uma eternidade, então 1h30 para mim, 500 visualizações, tomara que todas essas pessoas tenham assistido no final para poder entender a linha de pensamento. A gente não terminou. A gente começou a falar a visão judaica como o Rambam via há 800, 900 anos, vamos botar isso, 800 anos atrás. Muita coisa mudou, né? O período de Rambam, até hoje, ele é um gigante. Muitos amigos meus sempre falam que Rambam não era um rabino, mas sim uma universidade. E eu concordo, porque de tudo que falasse, ele ia ter uma explicação profunda. E hoje em dia a gente não tem rabinos com esse leque de informações que era o Rambam. Então, por isso, até hoje, muitos rabinos se apoiam nas decisões de Rambam. Mas, nessa temática, a gente não vai só se apoiar em Rambam, tá? Porque a gente vai ver que, durante esse período, o judaísmo evoluiu em nível de Halahá, e a gente precisa entender as bases para que a gente possa entender. Porque ficou parecido que a GIU, a conversão, geralmente é muito fácil, só aceitar Kabbalah Mitzvot, ter uma fé e Muná, pronto. Então por que hoje é tão difícil que os rabinos complicam, né? A gente vai entender por quê. E Bezat Hashem, espero que a gente possa chegar no bom entendimento. Entendam que não é assuntos fáceis. Eu acho que nem deve ser. Porque quando você vai trazer alguém para tua casa, né, para dentro da tua casa, você precisa saber quem é a pessoa. Ninguém vai casar com uma pessoa que não tenha boa índole, né? E o judaísmo quer casar com pessoas que tenham boa índole, com Irat Shammai. Então, a gente vai voltar, continuar naquele assunto, só permita-me achar onde eu parei, para que a gente possa entender. Eu quero fazer uma análise jurídica e teológica sobre as exigências de conversão ao judaísmo. E, de fato, é indispensável para que uma pessoa que quer se converter seja aceita como judeu e entender as bases clássicas do judaísmo, como o de Rambam, Maimônides, o Shulchan Aruch e outros comentaristas. Os pontos explicados aqui conforme a visão de Rambam, primeiro, o fundamento da religião para que alguém se converta o principal é aceitar os dois pilares do judaísmo, conforme Rambam, a unicidade de Deus, a crença em um Deus único, sem divisões ou intermediários. A rejeitação da idolatria, abandonar qualquer tipo de prática que contradiz o monoteísmo. E esses princípios são chamados de os fundamentos da religião judaica. E são vistos como indispensáveis para qualquer conversão, até hoje. Segundo, a aceitação das mitzvot, Kabbalat Mitzvot. Há uma discussão se a pessoa que vai se converter precisa aceitar e conhecer todas as mitzvot, os mandamentos da Torá, no momento da conversão ou depois da conversão. Vejam bem.
Esse texto que quero notificar tem alguns preceitos. A gente, no Beidim, fala que uma pessoa, o Beidim, os juízes vão fazer perguntas leves e graves, difíceis e também perguntas mais leves, mais brandas, preferencial, mas não indispensável para validar a validade da conversão. Isso significa que essencial é que o convertido esteja disposto a cumprir Torá e Mitzvot e os mandamentos, mas não que ele ainda não conheça todos os detalhes. Na aula passada, é, na aula passada, eu falei sobre a questão da pessoa que faz uma nacionalidade. Se ela vai ser cidadã americana, hoje, vou pegar um green card, ela precisa passar um período de alguns anos, tá? Trabalhando pelo governo, entrando nos órgãos oficiais, para vocês entenderem, o CEF em Portugal, ou a Polícia Federal no Brasil, ou o Misada Pinim aqui em Israel, e todos os departamentos de imigração, a pessoa precisa estar cadastrada e tem um processo, que às vezes leva 10 anos, às vezes leva 3 anos, às vezes 5 anos, dependendo do país. E depois, no caso dos Estados Unidos, a pessoa, depois de 10 anos, ela vai fazer uma prova, e essa prova, ela vai ter que saber as leis americanas, a Constituição, cantar o hino nacional americano, né? E jurar na Bíblia que vai ser um cidadão americano. Depois, ele recebe a cidadania. Então, a pergunta é: hoje em dia, no judaísmo, conversões que são muito rápidas, será que essas pessoas vão cumprir Torah e Mitzvot em toda a sua íntegra, se é uma coisa muito rápida? Se para pegar uma cidadania, o país que está oferecendo, ela tem um processo de 3, 5, 10 anos, será que o judaísmo só é mente uma fé, como o cristianismo, como o islamismo, como o hinduísmo? Ou o judaísmo é muito mais abrangedor? O que vocês pensam? Vocês conseguiram entender? Alô? Vocês estão me ouvindo? É mais abrangente o judaísmo, O judaísmo é mais abrangente. E hoje em dia, porque você, hoje em dia é mais abrangente e não é só a fé, é, a vida comunitária, o compromisso com o estudo da Torá, os valores na sociedade, é muito mais, e mais e mais. Essa é a grande pergunta que Rambam vai falar. Para Rambam, a pessoa tem que mostrar que não vai fazer idolatria, que recebe os fundamentos da religião, como eu falei, e no caminhar da sua vida até os 120 anos, ela vai aprender as mitzvot. Então, se ele não sabe muitas leis de Shabbat, Beseder, ela vai aprendendo, ela vai com o rabino, vai estudar e vai aprender. Para Rambam, é essa visão. Que no decorrer da jornada, essa conversão ela vai ser completa. Mas a gente vai ter alguns problemas. Talvez Parambá, naquele período onde o povo judeu estava sendo perseguido, não tinha uma pátria,
O povo judeu saiu da Espanha, depois foi para o norte da África, para a Turquia. Nesse período teve os porões, teve a Inquisição. Nesse período que a gente consegue entender Rambam, quem queria ser judeu? Hum? Lembre-se, nesse período também teve os grandes debates entre a Igreja Católica e o judaísmo. E antes desses grandes debates, foi a necessidade dos sábios de fazer esses debates, porque muitas pessoas estavam de cabeça baixa, abandonando a fé. Porque, vejam bem, se não tem estudo, se não tem conhecimento, se você não tem capacitação, você vai pular. Por isso, muitas pessoas deixam, por exemplo, falam: é difícil converter um judeu para o cristianismo. É difícil. Porque o judeu ele é espírito desde pequeno. Ele tem Torah e Mitzvot, ele vai ser capacitado. Agora, se for um judeu que não teve uma educação judaica, é muito fácil se converter a qualquer outra religião. Agora, quando o judeu tem uma base sólida de educação judaica, ele não vai fazer, ele nunca vai se converter. Agora, antes da Torá ser dada no Monte Sinai, os patriarcas já estavam obrigados ao preceito básico, que sugere que nem tudo precisa ser completamente compreendido ou praticado desde o início. Isso na visão que Rambam vai trazer. Prática inicial das mitzvot. É considerado suficiente que com o convertido comece a cumprir algumas mitzvot importantes. Quais são? São a conexão do esforço entre a Kadosh Baruch Hu. E qual é essa conexão para o povo judeu? Qual é o Shabbat, sinal que a gente tem toda semana? o Shabbat, Shabbat. Yefé Meod. Shabbat. A Kashirut. Isso demonstra seu compromisso com a sua fé, com a sua crença, com a sua religião. O papel do tribunal rabínico durante a conversão é verificar se o convertido aceitou o fundamento da fé, a unicidade de Akadosh Baruch Hu, e rejeitou a idolatria. Isso segundo a visão de Rambam. Aceitar os fundamentos da fé, rejeitando a idolatria, como eu falei, estar disposto a cumprir Torá, porém, o tribunal não precisa garantir que o convertido conheça ou pratique todas as mitzvot imediatamente. Esse é um processo gradual. Aí vai entrar nos debates dos rabinos, entre os rabinos. Algumas autoridades, como o Rambam e o Shulchan Aruch, Yosef Karo, parecem ter opiniões divergentes. Enquanto o Rambam acredita que a notificação e aceitação dos preceitos não é indispensável, o Shulchan Aruch sugere que a aceitação formal diante do tribunal é importante. Mesmo assim, esse texto conclui que o essencial é o desejo sincero de viver como um judeu e que qualquer dificuldade em conhecer ou cumprir todas as mitzvot no momento inicial não invalida a conversão. A preocupação maior aqui é ainda com a idolatria. O texto enfatiza que, especialmente para os convertidos que vêm de culturas idólatras, é essencial que o tribunal tenha certeza que o convertido se afastou completamente da idolatria antes de aceitá-lo como judeu. Vamos fazer uma conclusão? A conversão ao judaísmo é válida quando o convertido aceita os princípios centrais da fé judaica, unicidade de Deus, e rejeita a idolatria,
e está disposto a assumir compromisso com o mandamento da Torá, o conhecimento e a prática completa das mitzvot, para vir com o tempo. Vai vir com o tempo. E o que importa é a sinceridade, o compromisso do convertido. Assim, o texto sugere que o processo de conversão deve ser inclusivo e gradual, enquanto foca no essencial. Você precisa. A gente termina aqui sobre essa visão de Rambam, e eu quero abrir quero escutar vocês. Até aqui, vocês entenderam o que Rambam pensa? E é bem Sim. defendido o que Rambam pensa, né? Tem bem bases, é bem fundamentado. Mas outra vez, senhores e senhoras, a gente tem uma linha de tempo de 850 anos, vamos botar isso. O judaísmo ficou estagnado no tempo. O que vocês pensam? Hum? Tá difícil? Não, Rav, não é difícil. Não ficou estagnado, mas as pessoas, elas têm que assumir perante a sociedade o seu compromisso. Eu acho que é aí que radica o problema de algumas pessoas. O fato de mostrar para a sociedade que ser judeu é uma bênção. O judeu é uma berará, mas também tem muitos compromissos. Mas tudo na vida que tem uma bênção, tem compromisso e tem dificuldades. Bom, Hum, é a minha visão, não é? A minha visão. Eu claro, acho que claro. se você aprender tudo e você concordar com tudo e conseguir, porque a gente pode até aprender, mas colocar na prática é que fica difícil, às vezes. A própria sociedade discrimina demais muitas posturas. Então, às vezes essa pessoa, ela não tem o caráter suficiente para assumir perante a sociedade o que ela pensa. Uhum. Muito bom. Então, Vamos aqui. A sinceridade do candidato. O tribunal investiga as intenções do candidato para garantir que ele não esteja se convertendo por interesses materiais, como ganhar dinheiro, obter privilégios, ou se casar com um judeu ou com judia. Se, no entanto, o tribunal não realizou essa investigação, mas o candidato passou por uma circuncisão ou imersão corretamente, a conversão ainda é válida. Mesmo que a pessoa tenha se convertido por motivos extras, ela é considerada judia após completar os passos formais. Agora a gente vai entrar no tema atual. A gente não pode aplicar as leis de Rambam nos nossos dias. Só abrir uma, uma aspas por aqui. Hoje de manhã eu estive em Jerusalém e fui pegar um livro que chegou do Rabino Eliezer Lelamed, Penei Halachá. Ele escreveu tem novinho mesmo, tem um mês, dois. Ele escreve livros de Halachá, né? E ele escreveu um livro sobre Giur, Halachot de Giur. A gente vai também estudar sobre eles. É bem interessante que aqui ele vai explicar como é que é o processo de conversão na terra de Israel pela Rabanuta. Então, a gente vai estudar muito sobre ele. Há algum tempo atrás, como eu falei na aula passada, teve tribunais não autorizados
feitos no Brasil. Não foi a primeira vez, a gente vai ver isso da década de 80, 90, nos anos 2000, 10 anos atrás. Tá? A gente vai ver diferentes rabinos de correntes ortodoxas, mas tem situações que a gente precisa salientar. Uma conversão não se baseia somente nos fundamentos que Rambam está falando. Depende exclusivamente da comunidade. A comunidade, ela é o papel final, a palavra final. Porque no final do dia, essas pessoas vão fazer parte da comunidade. E aí a gente vai entrar num dilema que não só aconteceu no Brasil, mas aconteceu em muitos lugares, e também na Itália. A gente tem a ideia que só acontece no Brasil, mas não é só no Brasil. A temática dos benenos, sim, os marranos, como que as pessoas reconhecem, não é só no Brasil. No sul da Itália tem essa problemática. E eu vou trazer alguns depoimentos da comunidade, como ela reagiu a as confissões que foram feitas sem o apoio das comunidades. Problema de conversão sempre vai ter. Então, se alguém tem uma discussão, algum problema, tem que apresentar no Beidin. E no Beidin, os rabinos vão analisar cada caso, cada situação, e a gente não pode entrar em desespero, porque se entrar no desespero, se uma conversão é anulada, como eu falei, você vai botar cheque todas as outras conversões, até mesmo conversões que é feitas pelo Benebrak, pela Rabanut, ou pelos tribunais de Gush, ou pelo Nova York, pelos tribunais da Itália. Então, é muito sensível. Eu tenho falado isso para vocês em outras aulas. A gente não gosta de fazer anulação. Em alguns casos extremos, se anula. Agora, a gente não pode dizer que, o rabino perdeu o título de rabino. Não, o rabino não perde o título de rabino. Talvez o rabino não reconheça esse como rabino. E aí, eles têm que conversar ou não. Ou o Rambam deixou de ser rabino. Embora muitas das coisas que ele utiliza hoje, que ele escreveu, não é utilizado hoje. Não, ele continua grande. Agora, é muito importante de ter essa leitura. Eu queria falar sobre essa questão. A gente falou que todas as conversões, ela precisa passar por etapas, Kabbalat Mitzvot, mikveh, ou circuncisão para quem vai fazer, mas tem outras situações, né? Outras situações que é muito importante. Qual é o propósito? Não é a conversão, não é o Beit-Din, mas quem está preparando. E a gente vai ver esse problema que acontece não só no Brasil, mas em muitos lugares, rabinos que alarricamente grandes sentam, fazem Beit-Din com base em Rambam e no Shulchan Aruch, somente Beit-Din Sefaradi, Beit-Din, por isso tem essa dificuldade entre Sefaradi e Ashkenazi nos tribunais, e eles sentam e aí fazem essas conversões em pessoas que não estão preparadas.
porque eles baseiam nesse entendimento que a gente viu agora há pouco. Né, Eliana? A gente viu isso há pouco, Girambá. A pessoa vai aceitar, depois no final da vida vai cumprir Torá Mitzvot. Isso não é o atual, isso não é o correto. Uma pessoa que prepara uma pessoa bem, ela vai fazer um processo bem. Quanto tempo demora para fazer um processo? Vocês estão calados? Eu preciso ouvir. Na hora de vocês falarem, é importante, eu quero escutar vocês. O tempo é Bom, individual, Mínimo depende da 2 anos, bagagem da no pessoa. mínimo. No mínimo, a pessoa já está numa sinagoga, embora o judaísmo a gente aprende eternamente, mas para ela ter o conceito básico, eu não digo nem só as alahot, né? O que é para ela enxergar a realidade, o que está por vir para ela, principalmente para o convertido. O mínimo 2 anos, o mínimo. A conversão é um processo de compreensão e consciência. A conversão ao judaísmo não é apenas uma questão de realizar certos atos externos, como a circuncisão, como o mikvah, teve lá, mas envolve uma mudança interna e uma aceitação de consciência das leis judaicas. Um convertido deve entender o significado e a responsabilidade de seguir as mitzvot. A necessidade de informar sobre as mitzvot, os rabinos vão ter essa dificuldade, essa responsabilidade. Porém, principalmente em comunidades como Itália, uma conversão pode demorar em torno de 7 anos. Rabino, parece pesado, né? Mas eu cada dia mais me convenço que as pessoas precisam passar por um tempo para poder terminar seu processo. Porque o que eu vejo, pela minha pouca experiência, eu vejo que as pessoas chegam comigo, Rabino, eu quero me converter, eu quero me converter. Isso eu estou falando fora da terra de Israel, tá, gente? Eu quero me converter, eu já sei, eu vou para o Shabat, eu rezo, faço isso, isso, aquilo. E no final, elas se convertem e depois ela vê a onda do judeu que não cumpre Torá e Mitzvot, vai seguir a mesma onda, vai largar, vai se assimilar. É muito natural isso. Então, é preciso estar dentro de uma comunidade religiosa. Se não tem a comunidade religiosa, tem que se mudar para uma comunidade que é uma comunidade religiosa. Não é a base, mas lembre-se, quem quer ficar Itália, Portugal, Brasil, tem que entender que o processo é mais lento. Porque vai ter vários fatores. Kashrut, Shabat, até a pessoa em si entender isso. Entender que é a aceitação das mitzvot. É difícil. Por isso a gente não faz proselitismo. Então, vamos voltar para aqueles tribunais que foram feitos num, sem uma experiência, sem ter uma vida comunitária. No sul da Itália, logo, vamos botar assim, em 2018, 19, não, perdão, 2022, um rabino muito grande, que atuou em conversões no Brasil, que não foram aceitas pelas comunidades tradicionais, fez conversões no sul da Itália. E essas conversões em um lugar onde as pessoas alegam que são marranos, são benianos simples. Do dia para a noite, conseguiram um prédio,
O rabino levou uma sinagoga, um Sefer Torah, sentou em Beit-Din, trouxe um rabino de Israel, ele, e aí trouxe um rabino do Brasil. Já tinha experiência muito interessante no Brasil. Ele se aventurou lá no Brasil, na Itália. E da noite para o dia surgiu uma comunidade em Siracusa. E aí vai ter um problema. Na Itália tem comunidade judaica? Tem. Tem, mas é pequena. Quem falou isso? Eu, Rafa. Pedro. Pedro, a comunidade da Itália é 70 mil judeus. É muito. Não é o Brasil. O Brasil já tem quase 90. Então a gente vai ter em Milão, em Roma, em Venezia, em Bolônia, na Toscana. São bastante comunidades. Eu achei que fosse até menor, Rafa. Não, é grande. Onde é o centro judaico na Itália? Se vocês não sabem, eu vou explicar. É Milão e Roma. A escola rabínica de Roma é uma das escolas mais antigas de formação rabínica. Você sabe quanto tempo demora para uma pessoa se for pegar o diploma de rabino na escola rabínica? 14 anos. 14 anos, é quase um curso a mais na medicina, né? 14 anos. Eles estudam, além de todo o Shas, toda a Guemará, toda a Taná, todo o Shulchan Aruch, eles têm todo o conhecimento da Torá e da Taná, e ainda sai com uma profissão. Geralmente o pessoal sai ali físico, matemático, acadêmico. Essa é a escola rabínica de Roma. Muito antiga e muito tradicional. Teve o efeito da guerra, mas continua. Então, com o peso de tantos anos, séculos, o Tribunal de Roma tem autonomia de cuidar de conversão. Vocês acham? Imagina, uma formação rabínica há 14 anos. Você acha que um rabino da de lá não vai ter autonomia de sentar e resolver, checar o processo de conversão? Porque na Itália não é proibido fazer conversão. Vamos agora para Milão. Milão, onde tem as comunidades mais modernas, pós-Segunda Guerra, né, comunidades que imigraram da Líbia, da Síria, Halabis, e formaram suas comunidades fortes, como São Paulo. Tem muitas semelhanças a comunidade de Milão com a comunidade de São Paulo. E tem tribunais rabínicos lá. E os tribunais rabínicos tomam suas decisões. E também tem conversão, também. Então, eles fecharam dentro da comunidade que todos os assuntos de kashrut, de casamento e conversão no tribunal, que são rabinos de Milão e rabinos de Roma. E tem, diferente do Brasil, tem Beit-Din. Os rabinos podem sentar e fazer converter as pessoas, e as pessoas são reconhecidas pelo Estado de Israel. Tudo chuchu beleza, né? Mas, do nada, chega de paraquedas aventureiros. Grandes doutores, pessoas que conhecem a Torá, conhecem todas as leis judaicas, e aí vai converter pessoas que têm um romance. O que a gente vai ter problema aqui? Você não pode chegar num local onde tem uma comunidade, onde tem rachamins, tem pessoas estruturadas, e passar por cima delas.
Não pode. E aí vai converter essas pessoas. Essas pessoas. Vai ter o mikvé lá? Não sei. Vai ter churrete que vai fazer caché? Não se sabe. Qual é a comunidade que vai ajudar, auxiliar? Nápoles? Mas Nápoles não ajuda ali Palermo? O que você criou aqui? Esse rabino vai ficar lá 6 meses, 3 meses, um misto de 90 dias, ou vai voltar para o seu país de origem. O que você deixou? Um problema. Um pipinal, né? Que essas pessoas que se converteram com esses rabinos, que no primeiro dia foi festa, choro, alegria, voltamos ao judaísmo depois de 500 anos, mas depois esses próprios judeus são abandonados a Deus dará. Ah, mas não se preocupa que a gente tem online, o Rabino dá apoio online. Mas não é assim. Eles ficaram novamente à luz. Eles ficaram sem orientação. E aí, agora com um problema mais alárrico, né? Será que as conversões foram feitas de uma forma correta? Vamos lá, outro caso que a gente vai analisar bem. Pessoas que se convertem e elas automaticamente, aqui na Terra de Israel, se convertem, estudam, recebem títulos de rabino. Eu trabalho como rabino quase, o quê? Minha primeira shlichut foi no México. Foi em 2017. Eu fui para a cidade de Tijuana. Passei alguns meses, voltei para Israel, depois fui para Portugal. Em Portugal fiquei 3 anos. Depois eu voltei para a Terra de Israel, fui para a Polônia. Da Polônia fui para o Quênia. Do Quênia voltei para a Polônia. Da Polônia voltei para Israel, de Israel para a Etiópia. Então, estamos aí, 2025, né? 5.785. Tem alguns anos já com o título de rabino. Alguém já me viu sentado num tribunal rabínico como juiz? Ou vocês já escutaram isso? Não, porque eu não sou daí. Ah, mas rabino, se não tem, a Alahá tem dois sábios e uma pessoa que conhece a Alahá pode sentar, isso é Alahá, pode-se fazer isso. Mas também tem uma outra situação. Falta grandes rabinos aqui na terra de Israel? Falta dayanims aqui na terra de Israel? Porque eu, rabino Abraão, tenho que sentar no tribunal. Eu teria vergonha. E sabendo mais, que onde eu assinar, essas conversões, somente de lugares complexos, onde tem históricos de pessoas que sempre têm um jeitinho, né, do somebody love. Infelizmente, essa é a grande tristeza. Ah, eu assim vou fazer com encurtar o caminho. Aí chega, em vez dessas pessoas que se converteram irem para a comunidade sefaradi, vão para onde? Lá para o meio dos racídicos, lá para o meio do rabado. Vai aceitar essa conversão? Ninguém conhece. E se um rabino que conhece sentou, vai ser questionado porque sentou. Entende? Aí vai começar a banalizar. Aí essas pessoas não vão ser rechaçadas, mas vão ter que fazer um revalida. Por isso, quando eu sempre falo,
as conversões têm que vir das comunidades, têm que vir do aval dos rabinos. Isso também não vai invalidar o que passou no passado, mas é um exemplo. Hoje, depois que essas comunidades do sul da Itália ficaram ao Deus dará, eles se tornam judeus laicos. Como acontece hoje, antes disso, antes dessa comunidade ortodoxa, vamos botar assim, que o rabino é ortodoxo, teve movimentos reformistas que chegaram de Nova York e estabeleceram na Calábria a Rabina Debbie. E ali começou a fazer conversões no movimento reformista. Até então não era, não era um grande problema para as comunidades da Itália. Tanto que hoje a comunidade de Roma e de Milão fortaleceu a comunidade de Nápoles e a comunidade de Nápoles conseguiu se estender para Palermo. E aí hoje abriu uma sinagoga lá. Hoje tem 7, 8 judeus, alarricamente. E consegue fazer. Agora, o que acontece com aquelas pessoas que fizeram conversão? Aquelas centenas de pessoas que fizeram conversões lá em Siracusa? Conta Minyan, não conta Minyan. Elas têm que fazer um outro processo? Como é que funciona? Quero que vocês pensem. Lembrando que a comunidade tem rabinos, tem grandes rabinos, por ser que ela e não é de um século, de séculos. Vejam bem como é que a gente está numa faca de dois gumes aqui. Eu acho que é aí que a pessoa ela não pode se desesperar. Naturalmente. Porque eu sei que às vezes a gente tem aquele desejo, né? Principalmente quando a gente fica igual aqueles adolescentes na flor, né? A gente quer tudo rápido. Então, por isso que é aquilo que eu falei. Antes de você almejar a conversão, você primeiro tem que saber aonde você está entrando. Você tem que saber, é isso que eu quero? É isso que eu vou seguir? E desculpa eu estar falando, eu acho que a pessoa também tem que tomar muito cuidado nesse desespero, porque mesmo sendo esses rabinos, né, que são judeus, mas eles têm essa outra linha que não é o judaísmo ortodoxo, então a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela vai entrar, não é aquele emaranhado de gato, e depois para sair ela vai ter muito problema, ela vai ter perda de tempo, perda de dinheiro e vai ficar frustrada. Então, eu acho que há um ano atrás, eu estava na Rabanut, aqui em Israel, e eu ia abrir a pasta para um amigo meu, um aluno meu, que está aqui na sala, e antes tinha uma menina vindo da Colômbia. E lá na Colômbia tem essas comunidades emergentes, que muitos rabinos ortodoxos que fizeram essas conversões na Colômbia e não são reconhecidos pelo Estado de Israel. E ela fez essas conversões. Ela era evangélica, a gente está falando 10 anos atrás que ela, né, seguiu o judaísmo, e ela fez essa conversão lá ortodoxa na Colômbia. Mas descobriram que teve problemas, né, eu não sei a fundo, e ela veio para a terra de Israel para tentar consertar o processo dela. Ela falou para o Dayan, esse Dayan anotou tudo. Quem abre a pasta, primeira vez, o Dayan abre, anota todas as informações, e ela vai fazer o processo dela novamente. Agora, o processo dela vai ser um pouquinho diferente daquela pessoa que não fez um processo.
Porque dependendo quem foi o rabino, dependendo quem foi, de que comunidade que ela está. Então, a Rabanut vai botar assim, vamos checar bem, para ver se realmente está cumprindo o Shabat, está cumprindo o Kasher. E aí, talvez o processo dela demore de 9 meses a 2 anos. Então, é muito importante, por isso que eu falo, fazer conversões no Brasil, ou no sul da Itália, ou até mesmo em Portugal. Pessoas que fizeram conversões em Portugal, embora não tenha nenhum decreto como na América do Sul, a Rabanut vai dizer, olha, esses rabinos talvez, alarricamente pode ser contado e tudo, mas a Rabanut não reconhece para aliar, para emigrar. O Estado não reconhece. E aí a pessoa vai ter que fazer uma outra conversão se quiser emigrar para a terra de Israel. Então, é muito importante saber se a pessoa quer seguir uma linha da Tileumi, ela vai ter que procurar um Rabanut ou um tribunal em Gush Etzion a Pia Lahá. Agora, se a pessoa quer fazer uma conversão e quer ser Haredi, ela vai ter que fazer uma outra conversão ao Bnei Brak. Ponto. E no final, é papel, para poder entrar parte da comunidade A ou B. Mas lembre-se, quem faz conversão na Rabanut não necessariamente precisa, na conversão de Bnei Brak, fazer Berahá. Aí os Dayanim que vão decidir. Vai seguir uma guiu de rumbra. Cada caso é um caso. No final dessa história lá da Itália, a comunidade escreveu artigos e artigos de um problema, né, que atingiu a comunidade, porque a comunidade europeu que não tinha esses problemas, porque a comunidade lá era bem sedimentada, bem séria. E quem quer ser judeu na Europa? Talvez a própria comunidade, com seus problemas, não tamparam com peneira os problemas dessas pessoas que queriam voltar ao judaísmo. Mas quem é que vai fazer Shilihut? Qual a instituição? Shavei Israel? A gente vai ver que a Shavei Israel teve problemas, né? Aí acaba aparecendo um pouquinho missionários. Por isso não funciona no Brasil, não funcionou na América do Sul. Então é preciso ter essa sensibilidade. Funcionou na década de 80 em Belmonte, né? Ou na Índia, ou na Etiópia, mas hoje em dia já não funciona. A gente vai ter um problema seríssimo hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, comunidades messiânicas, que pessoas que, se você for ver, eles cumprem mais Torá e Mitzvot que a gente. O único problema é que eles acreditam no chuchu e nem querem fazer um retorno ao judaísmo ou uma conversão ao judaísmo, conforme a Lahá. Então a gente vai ter como é que eu posso usar? Uma mutação cristã com olhos judaicos, com transvestidos de judaísmo. E aí, no primeiro debate, as pessoas pulam fora e viram Benenoa, que eu acho que é interessante ser Benenoa. Benenoa, desde os tempos da Torá bíblicos, Benenoa existe, não é uma coisa que é só do Rabad, tá? E as pessoas podem ser muito íntegras como Benenoa, só que o problema é que as pessoas ou querem ser judeus ou não querem ser nada. Então parece que é um prêmio ser judeu. Né? E principalmente essas comunidades querem ser judias messiânicas. A gente vai ver um fenômeno. Essas pessoas acabam deixando o messianismo e aí elas vão entrar no estado de querer se converter ao judaísmo. Isso é interessante.
Agora, se não tem uma boa formação, uma boa vida comunitária, como falam Yiddishkeit, dentro das comunidades, por isso todos meus alunos, eu sempre, que chegam aqui, eu falo assim, olha, voltam para suas comunidades, volta para o Brasil, volta para Portugal, volta para onde que for, e passa um tempinho na comunidade. Aprenda a ser judeu lá, que vai ser muito mais fácil ser judeu aqui. Isso quando a pessoa ainda não tem. Por que que acontece? Muitos largam tudo, e naturalmente tem cada um é um mundo, né? Cada um é uma dificuldade, né? Nem sempre dá para comprar passagem toda a vida para Israel. Mas eles chegam já não acreditando no chuchu, mas a sua essência é aquilo que ele foi a vida toda. Qual é a essência? Cristã, messiânica. Eles entram em choque. Literalmente as pessoas entram em choque. Elas deixam a idolatria, deixam todo o cristianismo e até combatem ferozmente o cristianismo, mas a sua essência ainda continua com aspectos. Isso é problemático. Porque ele próprio vai se entender, não sei onde que eu estou no judaísmo. Eu não sou messiânico, mas também 100% judeu, eles não me veem. Aonde eu estou? Vocês estão entendendo a problemática disso? Isso aqui em Israel. Aí é uma corrida frenética para aprender, mostrar que sabe alahá, que sabe. Aí fica mais um Deus em amor, né? Ou pentecostal, ou outras denominações evangélicas, mas judaicas. E bota o maior peiote, e bota o chapéu. Não estou dizendo que é ruim, mas acaba sendo mais super judeu que os judeus. É um foco na capa e não na emuná, né, Rafa? É o foco todo na capa. Esse aqui é o problema. Esse é um problema da nossa geração. Vocês O estão emuná entendendo? errado, Agora, vocês que é estão o... entendendo? Dá para usar as bases da conversão de Rambam hoje em dia? Não. Magno, Pedro, Eliana, Daniel, Samuel, eu quero escutar vocês. É importante para mim. Eu não estou perdendo tempo aqui. As bases eu acho que sim, Rafa. As bases, sim. Mas eu estou dizendo que na sua íntegra. Na Não, integralidade, não, não, não. impossível. A gente tem 800 anos aí, né? Exatamente. Imagina se Rambam visse as coisas que a gente está fazendo, que a gente vê hoje. Ele ia mudar algumas coisinhas, né? Ele ia ser muito Ele ia mudar mais algumas. duro. Senhores, a importância da gente aprender essas leis, estudar, eu, eu fico contente que vocês estão entendendo essa problemática. Porque quando vocês entendem, o processo de vocês vai ser muito mais natural. E que vocês querem fazer uma coisa boa é abraçar a comunidade. A comunidade não está me abraçando. Não tente forçar a comunidade a te abraçar. Ela vai te abraçar naturalmente. Quando você abraça a comunidade. Não tente impor costumes que não é costumes do povo de Israel. O que acontece? Em casos de pessoas que vêm aqui para Israel, aqui é a parada final. Né? Os juízes, às vezes, eles estão querendo ajudar as pessoas. Estão querendo ajudar, porque não abre as portas, as comunidades são fechadas,
de todas essas situações. Aí, no final, essas pessoas são iludidas por pessoas que têm barba, nem sempre todo mundo que tem barba é rabino, pode ter corrido um cavalo e a cauda ficou para fora, né? Às vezes tem pessoas que têm seus interesses, têm a sua forma, mas toda conversão, o princípio básico é uma pessoa vir de uma comunidade. Todas as pessoas que eu orientei são pessoas que são ligadas à comunidade judaica. Seja ela mais light, ou seja ela mais religiosa, elas são inseridas no seio comunitário. Ninguém viu uma nota no Facebook ou no Instagram, no Zero Hora ou na Folha de São Paulo. Passemos cursos de conversão. Programa de 2 anos, no final recebe o diploma. Então vamos fazer isso, porque não tem resultado. Sheilot, perguntas? Só um comentário. Esse trecho que você estava comentando sobre as bases poderem ser aplicadas ou não, no dia de hoje, isso que me pega muito forte assim da base é justamente isso, de você estar inserido numa Keilah, dessa base de que o Giur ele é aceito por uma Keilah, né? Você entra no povo de Israel, mas você entra através de uma Keilah. Tradicionalmente, né, a base é essa, que uma Keilah pode te aceitar, outra Keilah pode não te aceitar. E aí depende, mas você tem que partir do pressuposto que você está inserido numa Keilah. Você não pode ter um ateudá para sair de sozinho. Isso não existe. Tem gente que vai para uma comunidade, ela começa um processo numa comunidade já com a cabeça de fazer um upgrade. Entende? Eu estou aqui, mas a minha ideia é fazer parte daquela comunidade, depois eu vou para aquela outra comunidade. Aí é complicado. Como eu falei na aula passada, você depende de muitos fatores. A pessoa não tem o tempo de viver uma vida judaica, ela não sabe nem como andar como judaísmo, como judeu. E aí, no final, as comunidades, ela vai sempre se sentir o patinho feio da comunidade. Da comunidade. Uhum. Eu sou convertido, ninguém. Aí fica com aquela. Nossa, eu não quero e ninguém isso para ninguém. Acho que a pior coisa é a pessoa levantar a bandeira. Temos que ajudar os meninos, sim. Não tem que ajudar os meninos, sim. Exatamente. Temos que cuidar dos convertidos. Deus cuida dos órfãos, das viúvas e dos convertidos, é a chefe. Agora, Deus ama os convertidos. E a gente tem que amar. Né? Agora, uma pessoa que levanta a bandeira, quem quer viver assim? Você não é o convertido, você tem nome e sobrenome. E quando você tem nome e sobrenome, você é visto como um judeu. Através do teu conhecimento, através do teu compromisso com as mitzvot, teu compromisso com a tua Kehillah. Para mim, quem me conhece sabe que eu sou bastante crítico com a questão do Shabbat, da Kashrut, da Tefillah. Se não tem esses 3 pilares, não está interessado para mim. Entende? Então, e para muitas comunidades. Porque são as bases de todas as comunidades ortodoxas. Vai chegar um mundo quem quer. Então, no final, a pessoa pode ter o papel de Benebrak. Se ela não está cumprindo essas 3 bases, você viu alguma coisa? Essa condição está valendo? Tá. Só fez enganar o Rabino Carex. Uma dúvida. Uhum. A comunidade síria, né, ela tradicionalmente acho que tem um ascamá de não reconhecer, né? Akaná. Como é que funcionou isso? Como é que foi essa história? E essa história, ela acontece lá na Síria. É um tema bem grande e eu vou prometer para você que na aula que vem eu vou falar mais, mas inicialmente eles não fazem casamentos ou reconhecem conversões que tiveram problemas na Síria. Como eu falei, conversões não é uma coisa atual. E essa Takaná se levanta, ela vem até onde houve a comunidade síria.
os Halabis, né? A gente... Lívica, Abel. Fabino, falando sobre. Tem pessoas que mudam de sinagoga e Uhum. planejam upgrades, essas coisas, né? Estudando, a gente vê que no judaísmo se preza muito pela continuidade de tradição e essa não mudar de ritos rotineiramente. O senhor acha que nesse contexto, para quem se converte, é mais meritório continuar sempre frequentando a mesma sinagoga, por exemplo, aqui em São Paulo, ou quem se muda Só para uma coisa. Israel sempre frequenta a Somente, mesma? somente em cidades países onde as comunidades são muito fechadas, e eu sempre digo, se abrir uma porta, as portas estão fechadas, abrir uma janela, entra pela janela. Agora, o rito é você que vai escolher se você vai ser sefaradi, ashkenazi ou racídico. Eu confesso para você que é muito mais fácil ser judeu aqui em Israel. Agora, outra vez, se você se sente bem sendo ashkenazi, vai ser ashkenazi, vai viver. Eu tenho um aluno que estava aqui em Israel comigo, está aqui em Israel, e eu dizia, todo Shabbat você vem comigo para a comunidade italiana. Para ele era um sacrifício. Até um dia ele chegou para mim, Ramiro, você não vai ficar chateado comigo? Eu disse, não, é porque eu quero rezar lá com os Ashkenaz, quero ser Ashkenazi. Para mim foi um tapa na cara. Eu disse, traíra! No final, eu abençoei ele, disse, vai ser feliz, Arão. E hoje ele está lá, Tati! Então, se está dentro da comunidade, está aprendendo, está com o rabino, está rezando, vai ser feliz. Você acha que ele nasceu separaria? Vocês gostaram da aula? Semana que vem tem mais, tem muito mais. Vai ter mais coisas, eu acho que é mais importante a gente conhecer o processo e entender, né, que às vezes a política não pode entrar demasiado na vida religiosa. E a vida religiosa precisa de um certo nível de política para que tenha um equilíbrio. Que já pensou? Já pensou se começasse a fazer uma venda de conversões ao judaísmo? Tchau, gente. Tchau a todos. Tá bom, Vai lá, vai. vai lá. Saudades,